Bom dia, graça e paz. Já tomaram água hoje? Quantos vídeos já recebemos falando da importância da água para o nosso organismo? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um texto onde Jesus pede água e oferece água viva. É sobre a mulher samaritana. Está no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 30. Eu não vou ler todo o texto porque ele é longo e o nosso vídeo não pode ficar extenso, mas recomendo que cada uma de vocês faça essa leitura. Primeiro precisamos relembrar a inimizade entre os judeus e os samaritanos, que era desde o ano 722 a.C., quando os assírios conquistaram as 10 tribos de Israel e deportaram todas as pessoas, exceto as mais pobres, para outras terras e trouxeram estrangeiros para Israel a fim de comprometer a identidade do povo. Isso vocês podem conferir lá em 2 Reis 17, versículos 5, 6, 23, 24. Vocês vão ver a origem dessa inimizade. Também precisamos entender que a Galileia ficava ao norte e a Judéia ao sul. E no meio, a cidade de Samaria. No meio ficava Samaria. Então, para se deslocar do norte para o sul ou do sul para o norte, era preciso passar por Samaria. No entanto, a maioria dos judeus se recusava a caminhar sobre o solo samaritano e, para evitá-lo, fazia uma rota quase 2 vezes mais longa do que o caminho por Samaria. Eles se odiavam. Por quê? Porque os judeus acusavam os samaritanos de ser um povo impuro, porque se misturou na sua cultura, na sua religiosidade, com os povos que foram trazidos para lá. Mesmo assim, a Bíblia afirma que Jesus teve de passar por Samaria. Jesus teve que passar por Samaria porque ele tinha um propósito do coração. Um propósito de levar salvação e libertação àquele povo e à vida daquela mulher. Quando Jesus se senta perto da fonte e observa a mulher que chega e entra em contato com ela, e a conversa chega até o fato de que ela teve 5 maridos e o que estava com ela atualmente não era seu marido, nós muitas vezes julgamos a vida dessa mulher, mas nós não sabemos o que estava por trás da sua vivência. E podemos refletir um pouco pensando a partir do que era ensinado pela escola rabínica de Shammá. Eles eram rigorosos e ensinavam que apenas uma ação contrária às leis da virtude, como o adultério, justificaria o divórcio. Mas um discípulo de Shammá, chamado Hillel, ensinava o oposto. Ele ensinava que qualquer coisa indecente nela, qualquer coisa que não agradasse, até pelo fato de salgar a comida, um homem podia pedir o divórcio. Assim, se um homem judeu quisesse se divorciar da esposa, poderia escolher os ensinamentos do Rabi Hillel, se lhe fossem convenientes. Pouco sabemos dessa mulher, a não ser que ela fora casada 5 vezes e que vivia com alguém que não era seu marido. Não sabemos o que acontecera com os 5 relacionamentos anteriores. Porém, uma coisa é certa. Se algum dos seus casamentos foi desfeito pelo divórcio, não partiu dela, pois apenas os maridos podiam pedir o divórcio. Era parte da lei de Moisés, sob a qual tanto judeus quanto samaritanos viviam.
Isso está lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4. A mulher no primeiro século não podia forçar o marido a lhe dar uma certidão de divórcio para que ela se casasse novamente, e sobreviver como solteira era impossível. Assim, essa mulher que se aproximava do poço pode ter lutado com isso. Se seu último marido tivesse se recusado a lhe dar o divórcio, ela pode ter se visto obrigada a viver com um homem com quem ela não estava livre para casar. Então nós vemos que nós não sabemos muito sobre ela, não podemos julgá-la, tampouco Jesus a julgou. E a água, Jesus pede água. E é contraditório porque ele pede água, mas depois ele oferece a água da vida. A água era só um pretexto para chegar ao que tinha em mente: despertar na mulher a consciência da sua necessidade e a disposição de Deus em atendê-la. Então ele lhe revela duas coisas. Ela não conhecia o presente que Deus tinha para ela e tampouco ela sabia com quem estava falando. Ela questiona que Jesus não tem como tirar a água e que o poço é fundo. E na sequência Jesus lhe afirma que quem bebesse a água daquele poço voltaria a ter sede, mas quem bebesse a água que ele próprio oferecia jamais teria sede novamente. Na essência da declaração de Jesus encontra-se a verdade fundamental que o nosso coração tem sede de algo que só o Deus eterno pode satisfazer. No entanto, essa mulher ainda não tinha chegado a essa compreensão. Jesus não a julgou nem a insultou. Ele simplesmente confirmou que ela falara a verdade. Assim, tirou-lhe a máscara. Em sua constrangedora situação diante de Jesus, ela se viu como o Senhor a via, tal como ela era. Jesus revelou que conhecia toda a verdade sobre a sua vida. E aí, quando a mulher é confrontada, ela desvia o assunto. O que ela diz? Ah, vejo que és um profeta. Onde é o lugar para adorar? Qual é o lugar correto para adorar? A samaritana mostra que tinha em mente uma religiosidade exterior, mas Jesus queria que ela compreendesse que a adoração é interior, que por estar preocupada com o lugar de adoração, ela tinha negligenciado a razão da adoração, que é Deus. Nossa sede mais profunda só será satisfeita até que conheçamos a Deus, que é a água para a terra seca que é a nossa vida. Não podemos conhecer o nosso Senhor até que enxerguemos e reconheçamos nossos pecados. Mesmo assim, podemos passar uma vida inteira encobrindo o que realmente somos. Aquela mulher não conseguia ser uma verdadeira adoradora porque tinha marcas profundas na alma, marcas de um desamor, marcas de carência de afeto, e ela precisava ser confrontada com isso para entender, para admitir a sua real situação e então se abrir ao novo de Deus. É muito fácil julgar o fracasso das outras pessoas. Poucos são os que estão dispostos a ir fundo na história, conhecer os motivos, a bagagem emocional e oferecer ajuda. Jesus, no seu ministério terreno, sempre valorizou as mulheres, teve paciência, amor e empatia para ouvi-las. No diálogo que Jesus trava com a mulher, fica claro, primeiro, que a mulher buscava um amor verdadeiro, um amor que satisfizesse a sua alma. Segundo, ela vivia de história, se alimentava do passado, presa à experiência de Jacó com Deus. Não basta conhecer a história de Jesus, é preciso conhecer o Jesus da história.
Também ela lançava a sua esperança para o futuro. O que ela dizia? Quando o Messias vier. E a proposta de Jesus é: a hora vem e é agora. O tempo para a experiência com Deus é agora, é hoje. O tempo da decisão por Jesus é hoje. O tempo para entregarmos a nossa vida para um renovo, para a cura da nossa alma é hoje. Jesus revela que Deus está interessado na intenção do coração e não em gestos ritualísticos desprovidos de sinceridade. Quando ela questiona sobre o local onde se deveria adorar a Deus, Jesus lhe ensina que a adoração independe do lugar e que a preocupação de Deus é que a adoração seja em espírito e em verdade, o que envolve uma disposição de ânimo e sinceridade. Com isso tudo, nós aprendemos algumas lições. Que o amor de Deus não é preconceituoso e não se detém por causa de barreiras sociais, raciais, de gênero ou de qualquer outro motivo. Também entendemos que o encontro com o Salvador é poderoso o suficiente para mudar a trajetória de vida de uma pessoa. Um real encontro com Deus gera mudanças. E ao termos nossa vida impactada pelo Senhor Jesus, sentimos necessidade de compartilhar com os outros aquilo que recebemos, para que os outros também possam receber. A mulher, ao ser impactada pelo encontro com Jesus, largou o cântaro e foi para a cidade e já não tinha mais vergonha da sua situação, mas foi buscar outros para conhecerem a Jesus. E a palavra diz que Jesus permaneceu ali mais 2 dias e que a cidade de Sicar não foi mais a mesma depois do encontro dessa mulher com Jesus. E fica a pergunta: qual é a água que você está buscando? A que mata a sua sede ou a que faz viver a sua alma? Que nós possamos buscar a água viva que é Jesus Cristo. E ao sermos transformados, restauradas, curadas por esta água, saciando a nossa sede de aceitação, de afeto, de amor, de significado de vida, possamos deixar tudo mais e ir levar esta mesma mensagem a outras pessoas, que nós possamos, como mulheres comprometidas com Deus, compartilhar a solidariedade e a esperança de uma vida nova em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.